Olá! Neste IELTS Reading Assignment, o que nós temos é uma dinâmica de primeiro, temos que ler o primeiro parágrafo por completo, depois o primeiro e o último período de cada parágrafo subsequente. Então, lemos esses últimos e primeiros períodos, lembrando que um período é a primeira letra maiúscula de uma determinada sentença até o seu ponto final. Tudo bem? Então, nós lemos o primeiro e o último período. Depois, fazemos o mesmo com cada uma dos outros parágrafos e quando chegamos ao último, lemos por completo. Então, perceba que lemos o primeiro e o último parágrafo por completo. Os parágrafos entre o primeiro e o último, lemos somente o primeiro e o último período. Por que nós fazemos isso? Essa é a dinâmica de uma leitura inicial. Eu não estou falando que esta vai ser a única leitura que você vai fazer, mas essa é uma leitura inicial. Por que nós fazemos isso? Pois essa é uma leitura inicial que fazemos para termos a possibilidade de entender o que o texto como um todo fala, mas de uma forma bem direta ao ponto, e assim podermos ir um quanto antes para as questões. E depois, tomando como referência as questões, voltar ao texto e assim, na realidade, ler os parágrafos que abrangem as informações que as questões abrangem e aí, se necessário for, lê-los por completo. Tudo bem? E ao longo do tempo em que você vai fazendo essa leitura mais seca inicial, você também vai buscando destacar palavras-chave. Palavras-chave são informações que definem com exatidão o tópico que aquela parte que você está lendo abrange. Então, nomes próprios, números, datas, nomes de pessoas, todo qualquer tipo de informação específica que define com exatidão o que o parágrafo, pelo menos naquela parte que você está lendo, abrange. Porque com muita frequência as questões têm nelas essas mesmas palavras-chave e você depois consegue rapidamente depois ter em vista as palavras-chave nas questões e ter em vista as palavras-chave que você destacou no texto, rapidamente voltar ao texto, tudo bem? Então vejamos, África e Oceania são de fato duas expressões-chave que temos aqui. Igualmente, 10 inches, 5 inches, números específicos, são exemplos de palavras-chave que também temos aqui. 1953, Kuthia Glacier in Pakistan, 12 kilometers. Todas essas são expressões-chave que perceba que nós estamos destacando a priori nas partes que lemos para interpretação aqui nesses parágrafos que lemos somente o primeiro e o último período. Agora, essas partes centrais que pulamos, elas na realidade são partes que não ignoramos por completo, porque nelas podem existir palavras-chave que também definem com exatidão o que este parágrafo abrange. Mas você, para identificar palavras-chave, não necessariamente precisa de, a priori, estar lendo o texto para interpretação. Por exemplo, vamos ver rapidamente passando os olhos se aqui temos alguma palavra-chave, não é? De fato, não temos nenhum nome, nenhum número, nenhuma informação específica, não é? Fazemos o mesmo aqui no parágrafo C, no parágrafo D, igualmente, não é? Olha só, por exemplo, no parágrafo D, que também lemos o primeiro e o último período, não é? O último período é vindo daqui até aqui. Nessa parte central que não lemos a priori, temos palavras-chave, que nem precisamos de ler o texto para de fato identificá-los. Por exemplo, nomes próprios. Swiss Alps, Matterhorn, Fjords, Norway, não é? Yosemite National Park. Todas essas são expressões-chave que conseguimos identificar mesmo na parte do texto que não lemos para interpretação. Somente passamos o olho rapidamente. Então, você destaca palavras-chave tanto nas partes onde que você leu a priori para interpretação, quanto nas partes que você não leu. Tudo bem? E aí você vai para as questões. Agora aqui temos um tipo de questão onde que temos a necessidade de estar fazendo a classificação dos parágrafos, tomando como referência esses possíveis títulos. Temos que dar títulos a parágrafos. Falar, por exemplo, que o parágrafo A pode ser intitulado com o título 4, e a resposta, portanto, é 4. Quando você lê o primeiro período de um parágrafo, você lê o seu tópico frasal, que é a essência deste parágrafo, sem nenhuma espécie de fato, extensão. O estender, o detalhamento ocorre principalmente no meio do parágrafo, mas o tópico frasal, muito frequentemente, é mais que o suficiente para você compreender o que ao menos é o objetivo daquele parágrafo inicial. Isso, portanto, é o tópico frasal.
O último período, ele é um fechamento muito importante do parágrafo também, em termos da ideia que ele busca repassar, e com muita frequência para, em especial, questões como matching, ou melhor, de-matching, como esta, onde nós temos que combinar títulos a parágrafos. Nós temos aqui uma mecânica onde que muito frequentemente é uma informação que se encontra ao final do parágrafo que de fato define que determinado título é relacionado a um determinado parágrafo. Portanto, você aqui tem a possibilidade de ter esse adiantamento, essa compreensão, e por consequência você não tem maiores problemas, tudo bem? Lembre-se então, com muita frequência para questões de matching, como essas, de relacionar elementos diferentes a parágrafos, é o último período que define com uma informação que existe nele a relação. E esta é uma mecânica que o próprio exame tem para te fazer forçar a ler mais, but você tem já a possibilidade de prever isso e ler diretamente o último período para não ser pego de surpresa, tudo bem? Então, com isto, quando você lê os últimos períodos, você se encontra mais do que necessariamente preparado para fazer esse tipo de questão. Agora, temos aqui questão true, false, not given. Aqui você tem que classificar cada uma dessas sentenças como true, false, not given, ou seja, você tem este grupo de sentenças que expressam conclusões sobre o texto. Aqui, o que você precisa, então, é classificar se a conclusão que é dada aqui está de acordo com o que o autor fala, ou seja, true, não está de acordo com o que o autor fala, false, ou se o que ela fala não é necessariamente abrangido pelo autor, not given. Então, a maior parte das pessoas entende o que é true. É simplesmente uma forma diferente, a conclusão simplesmente fala de um jeito diferente uma ideia repassada pelo texto. Agora, a maior parte das pessoas igualmente tem dificuldade com false e not given, diferenciar os dois. Algo é not given quando estamos falando sobre algo que o texto em nenhum momento abrange, portanto, obviamente é not given, mas algo também é not given quando a sentença fala sobre algo que o texto fala sobre, chega a uma conclusão que o texto não chega, mas também o texto não nega. Pelo fato do texto não ter negado, é not given. E a maior parte das pessoas, já que a sentença abrange algo que o texto abrangeu, mas chega a uma conclusão que o texto não chegou, acaba interpretando e colocando a classificação como false. Mas isso está errado, porque algo é false somente em duas situações. A primeira é quando diz o exato oposto do que o texto fala, ou quando explicitamente nega o que o texto fala. Ou seja, por exemplo, o texto fala o carro é azul e a sentença fala o carro é vermelho. Isso na realidade é o oposto, pelo menos seguindo essa lógica, portanto é falso. Igualmente, o texto fala o carro é azul e a sentença fala o carro não é azul. Isso é uma negação direta, ou seja, também falso. Agora, se o texto fala sobre algo que a sentença fala sobre, a sentença chega a uma conclusão que o texto não chegou, mas também o texto não explicitamente nega, não podemos necessariamente dizer que isso é falso porque não sabemos qual é a opinião do autor. Portanto, é not given. Então, esta atenção na classificação e na diferença entre not given e false, tudo bem? E depois aqui temos os termos, não é? Temos aqui a necessidade de estarmos lidando com questões que nós temos que classificar cada uma dessas informações aqui, dessas explicações, tendo em vista essa nomenclatura. Então, se, por exemplo, acharmos que a questão 11, a descrição 11 é glacier formed on a mountain, é um horn, então a resposta para a questão 11 é C. E isso aqui, então, são diferentes descrições que, inclusive, foram abrangidas pelo texto, e também são palavras, tipos, então, de formações rochosas que também foram abrangidos pelo texto, e tomando como referência essas rápidas, de fato, descrições, temos que classificar cada uma dessas questões com a nomenclatura específica das formações rochosas, tudo bem? Então, aqui é uma questão de fato, você ter destacado as palavras-chave, pois aqui, de fato, mostra a importância do destacar de palavras-chave. Você aqui tem a dinâmica onde que todas essas expressões que você tem aqui estão presentes no texto.
Somente naquele rápido exemplo que eu sei, que eu fiz aqui com você, eu vi um fjord, Alpine Glacier, eu vi o Cirque, eu acho que também vi o Hanging Valley. Então, definitivamente você tem essas exatas mesmas palavras, tudo bem? Então, muita atenção mesmo com destacar as palavras-chave, porque é isso que vai te fazer rapidamente voltar ao texto. Por exemplo, fjords, já encontrei fjords. Aí eu vejo a descrição dele aqui e rapidamente consigo, portanto, tendo ela como referência, classificar qual é a melhor descrição que, de fato, abrange o fjord. Tudo bem? Então, aqui é a importância de destacar as palavras-chave. Eu lhe desejo uma ótima prática reading.